Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam bem-vindos. Neste dia, desta quarta-feira, em especial rezando pela intenção de que todos nós possamos nutrir, que todos os cristãos possam nutrir o amor mútuo. Gostaria de, com vocês, em primeiro lugar, lançar o olhar sobre a leitura tirada do Livro dos Reis. À tarde, às 15 horas, desejo dar uma tônica bem significativa, como continuidade daquilo que faremos agora na parte da manhã, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, pegando a perícope inteira de 1 a 18. Isso tem um sentido muito particular, porque entendemos, na maioria das vezes, a história da salvação somente como seccionada. E pegamos a Sagrada Escritura e nos debruçamos sobre um versículo fora de todo o seu contexto. Daí, então, nessa dinâmica que é perversa e infiel à tradição bíblica, nós fazemos com que o texto, às vezes, a Sagrada Escritura diga coisas que ela não disse. Entretanto, isso também é bem desafiador, porque quando nós olhamos para o que ela realmente diz, algumas pessoas falam, mas não é bem assim, não. Então, por isso que gostaria de deixar claro o que estamos fazendo no dia de hoje, e quando eu presidir 2 missas, é justamente olhar a Sagrada Escritura na sua completude, na sua inúmera riqueza. Elias e Eliseu. Temos ouvido ao longo desses dias a saga destes 2 homens. Elias, que é considerado um profeta de grande peso na tradição do povo de Israel. Elias, que tem feitos significativos, no entanto, que era aguardada a vinda de Elias como sinal de que o tempo messiânico seria instalado. Não é à toa que, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que és Elias. Quer dizer que é uma figura esperada.
pela relevância de sua ação. Eliseu, sendo preparado por Elias, chega no momento de sua transição. Elias, saindo de cena, precisa entrar Eliseu. E eu não sei se vocês já tentaram substituir ou dar continuidade ao trabalho de uma pessoa que é boa. É osso. Darmos continuidade ao trabalho de uma pessoa que é ruim, qualquer um faz. Dar continuidade ao trabalho de uma pessoa que é mais ou menos, que se dedica mais ou menos. Agora, quando você tem que substituir alguém que se dedica e que faz com afinco e que faz bem, a coisa pesa. Não é à toa que no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, do versículo 1 até o versículo 14, vemos essa transição aonde Elias e Eliseu, na sua caminhada, começam a fazer uma passagem. Eliseu, que fora escolhida pelo próprio Senhor, que fora preparado por Elias, pede uma coisa: eu preciso de uma dupla porção do Espírito do Senhor, que está sobre você, eu preciso sobre mim. Não consigo ver isso, senão como um senso da responsabilidade do que seria dar a continuidade à missão de Elias. Percebam, Eliseu pede uma dupla porção do Espírito. E quem será Eliseu? Ainda que Elias tenha tanta significância, Eliseu terá que fazer uma passagem, uma travessia, que é muito mais difícil do que atravessar o Rio Jordão, conseguindo dividi-lo, como é narrado no versículo 14. Entendamos. Após ver Elias ser arrebatado, ele tem que continuar o seu caminho. Diz o versículo 14: Eliseu tomou então o manto de Elias, o manto que tinha recebido de seu antecessor, e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio a pé enxuto. Essa pergunta, onde está o Deus de Elias, já dá uma conotação de uma travessia que ele precisa fazer. O Deus de Elias está com ele. É preciso que ele tome consciência disso. Segunda coisa importante, ao bater nas águas, ele dá o sinal de uma outra travessia que ele precisa fazer, a exemplo do povo de Deus. Que o itinerário que lhe é aberto é de alcançar um novo horizonte, uma nova terra, a exemplo daquilo que aconteceu com os seus primeiros pais, que atravessaram o Mar Vermelho e tiveram que fazer uma travessia, antes de tudo, não só deixar o Egito, mas deixar o sentido e a vida de escravidão. Deixar as marcas da escravidão que poderiam e iriam marcar todas as opções desse povo. Lembremos, as cebolas do Egito, as carnes do Egito. Lá nós éramos muito melhores tratados como escravos do que agora na liberdade e construindo nossa história. Eliseu tem que atravessar um outro rio, alcançar uma outra margem, que é a margem de perceber o Senhor que caminha com ele,
tem o desejo de fazer com que o seu povo caminhe na integridade e na inteireza de quem sabe o valor que tem. E qual é esse valor? Do Deus que insiste em permanecer com eles. Entretanto, nós também precisamos fazer a mesma travessia. Porque todos nós, quando fomos batizados, pela consciência de que pertencemos a Jesus Cristo, incessantemente, do dia em que somos batizados até o dia em que nós falecermos, quando não tivermos mais opção alguma, nós teremos que fazer uma travessia. Uma travessia que é exigente, que é a travessia de deixar o nosso medo, ou a travessia de deixar a nossa comodidade, a travessia de achar que tudo precisa ser uma mera superação dos outros e alcançar a margem aonde precisamos ser o melhor que podemos, com a graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. A graça do Espírito que necessariamente fará com que nós possamos, no meio do mundo, sinalizar a continuidade do Deus que nos quer íntegros, inteiros, plenos, livres. Mas uma liberdade que não exclui direitos e valores dos outros. Uma liberdade que tem como limite a seguinte situação: eu realmente procuro ser o melhor que posso em Deus para o mundo? Atravessar essa margem é mais do que simplesmente cumprir ritos. Atravessar essa margem é mais do que simplesmente fazer uma coisa ou outra. É mais do que falar de Deus. É mais do que citar os versículos bíblicos. É mais do que fazer obra de caridade. É mais do que criar uma assistência social. Fazer isso implica em reconhecer que na nossa história, aquele que nos chamou, nos tomou pela mão e nos conduz, nos deu o dom do seu Espírito para que possamos superar a maior travessia, a do nosso egoísmo, a da nossa indiferença. Aquela que marca agora, atualmente, a capacidade de usar pessoas, aquela que faz com que possamos criar alianças, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, que tem como primeiro objetivo somente salvar a nós mesmos. Elias e Eliseu tinham, sim, como compromisso ajudar o povo de Deus a se constituir e reconstituir como um povo fiel ao Senhor nosso Deus. A porção dobrada do Espírito que recebemos faz isso também conosco. Nós buscamos realmente ter uma fidelidade ao Deus que fala conosco nas Escrituras, que deu a vida por nós, ou buscamos ser fiéis ao Baal ou aos outros deuses que marcam nossa terra e que, por um acaso, carregam a nossa afeição, os nossos gostos, as nossas vontades? Será que atravessamos a margem de olhar para Jesus Cristo, que deu a vida por nós, e buscarmos alcançar a sua estatura? Ou olhamos para um Deus que criamos e que nos satisfaz, que atende aos nossos caprichos? Lembro, nós não precisamos ter medo do secularismo. Nós precisamos ter medo da idolatria. Por quê? Porque a idolatria justifica qualquer ação, qualquer fala. A idolatria é fazer de Deus o meu gosto. Confiantes, peçamos que aquele que é a prova máxima do amor e que atravessou tantas outras margens, nos inspire para que sejamos fiéis à vontade do Pai, e não a nossa, que tem justificado tantas escolhas estranhas no nosso tempo.